Olá pessoal, meu nome é Vinícius Moser, faço parte do grupo MTAC, sou gerente de tecnologia da empresa Nippon Computer, escrevo artigos também no Coopera TI e no andersonpatricio.org. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a implantação do novo recurso do Windows Server 2012 R2 e do Windows 8.1, o Workfolders. Vamos lá. Para quem não conhece, o Workfolders é uma ferramenta de sincronização de arquivos. Você pode utilizar ele tanto local quanto via web, mas a gente já sabe que o X da questão é via web. Existem diversas formas hoje que a gente conhece de estar disponibilizando esses arquivos via internet. Por VPN, por e-mail, por diversas ferramentas que hoje o mercado nos dá. Mas o Workfolder veio de uma forma bem simplificada, nativa no Windows Server 2012 R2, com compartilhamentos e permissões NTFS, o sistema de arquivos. Isso já melhora muito para a gente ter um controle das nossas permissões, dos nossos grupos de usuários, você poder ter um controle da pasta, ter um controle do que o usuário está colocando de conteúdo dentro desses diretórios, né? Isso é o controle dos dados corporativos, né? Quando a gente consegue verificar o que o usuário está colocando, o tipo de arquivo, o tamanho dos arquivos, né? Então a gente consegue ter todo esse controle. Bom, as permissões, como eu já disse, elas são NTFS, então a gente pode manter ali nossos grupos de usuários, separar o grupo diretoria, acesso à pasta diretoria, a pasta corretores, quem vai acessar só o grupo de corretores, eu posso deixar somente leitura, eu posso tirar a permissão de exclusão no arquivo e assim por diante, né? E existe um recurso novo que a gente consegue fazer isso também. A gente já conseguia nas outras versões do Windows Server, mas dentro do Workfolders, uma coisa muito bacana que a gente consegue definir são as cotas, né? Por que as cotas, né? É super importante. Porque quando você configura o Workfolders para o usuário, na tela dele aparece o tamanho total do disco de armazenamento. Ou seja, às vezes o usuário vai olhar, nossa, eu tenho 2 teras, 1,5 TB de espaço. E qual o pensamento dele? Bom, eu vou jogar os meus arquivos aqui porque eu tenho espaço. Então, como que funciona? Você do lado de cá não vai querer que seus arquivos, seu espaço em disco seja utilizado por arquivos que não são desnecessários para a organização, para a sua empresa, né? Então você cria essas cotas, né? Você já conhece o usuário, você já tem uma noção ali da sua rede, você consegue criar essas cotas. O Workfolders traz para a gente algumas cotas pré-definidas de tamanhos, então a gente vai ver isso aí na parte de vídeo, vou estar mostrando isso na prática para vocês, ok? Bom, o cenário de implantação, né, já está desenvolvido aqui, já está criado, tem o Windows Server 2012 R2 com o domínio gerado, o nosso Active Directory já criado com o DNS Server já criado junto para esse domínio. Temos também o Windows 8.1, né, que já tem esse recurso disponível. As aplicações das atualizações que a gente precisa fazer antes da implantação, para não ocorrer alguns erros, né, alguns erros na implantação, que esses cuidados que a gente deve tomar. Ok? Então a gente vai mostrar ali os cabeças, vai mostrar os links da literatura no nosso próximo slide. Vamos lá. Bom, cuidados na implantação. A primeira literatura são para o pessoal que gosta mesmo ali da literatura no pé da letra. Essa literatura explica direitinho as versões, os números dos KBs, por que ocorrem esses erros de sincronismo, explica direitinho ali como evitar esses erros e como aplicar essas atualizações. Então, para quem gosta de acompanhar isso de perto, saber, a primeira literatura é bem-vinda. A segunda são as instalações do pacote. Ali a gente já traz um link ali que já é para efetuar a aplicação, e uma parte muito importante, essa atualização deve ser aplicada tanto no servidor quanto na estação.
tá? Então ele é um pacote de atualização. Quando vocês abrirem lá, você pega a versão do Windows.1 e a versão para o Windows Server 2012 R2 e aplica tanto para o Windows Server quanto para o seu Windows Client, ok? Bom, o último comando é bem interessante porque, né, no nosso caso, quando a gente fala de serviços para fora, serviços externos, a coisa muda um pouco de figura. Por quê? Nesse caso, nesse ambiente WorkFolders, ele obriga a gente a colocar uma porta HTTPS, né? Como a gente não tem esse cenário, por vários motivos, né? Quando a gente vai implantar o WorkFolders para o mundo externo, a gente precisa de um certificado digital, da instalação do CA, que é para a gente uma CA pública para a gente fazer a instalação, para a gente poder organizar os nossos certificados, um IP fixo ou algo com DNS, alguma coisa assim, né, para você ter um endereço de chamada fixo, as resoluções de DNS e um proxy reverso. Tá? Como a gente não tem tudo isso, a gente aplica esse comando no registrador da máquina para poder, para a instalação do WorkFolders, aceitar o caminho como HTTP apenas, né? Isso a gente vai mostrar ali um pouco mais à frente, mas esse comando deve ser utilizado na estação, né, no seu Windows Client e rodar ele como modo de administrador em modo elevado, ok? Para que essa chave funcione corretamente. Bom, pessoal, vamos para a parte prática do negócio, né, que é a parte que a gente gosta mesmo de mostrar, é onde a gente pega mais rápido, né, para aprender. Então vamos lá. Primeiro aqui mostrando o ambiente, eu tenho o Windows Server 2012 R2 aqui para vocês, né? Ele está na versão Data Center, né, isso também não tem muita importância, no Standard também ele tem disponível esse novo recurso do WorkFolders, né? Eu também tenho aqui pra gente o Windows 8.1, tá? Ele está já com os patches instalados, né? Do link que eu passei anteriormente. E a gente vai começar primeiramente pelo servidor. Vamos lá. Tem o servidor aqui. Primeiramente vamos abrir aqui o Server Manager. O que precisamos fazer? A primeira coisa é instalar o recurso, tá? Então, primeiramente, né, todos já conhecem mais ou menos aqui essa tela, então vamos adicionar aqui os novos recursos, né? Vamos para a próxima tela, selecionamos aqui essa opção acima, escolhemos aqui o nosso servidor que queremos implantar, né, o nosso WorkFolders. No meu caso aqui, eu já tenho ele instalado, né? Então eu venho aqui, expando o File and Storage Service, expando o File and SCSI Service, e ele já está instalado aqui no WorkFolders. Nosso WorkFolders está instalado. O meu já está instalado aqui, mas não tem problema nenhum na instalação. Não é nada complicado. É selecionar aqui, avançar e já está concluído. Já deixa instalado para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui no nosso vídeo, para não ficar tão longo, ok? Vamos cancelar aqui. Ah, fiz a instalação, Vinícius, e agora? Como é que eu faço? Pessoal, fez a instalação, dá uma reiniciada no servidor. Do lado esquerdo já aparece File and Services aqui. A gente já coloca aqui disponível a pasta, a opção WorkFolders, ok? Inicialmente deixei aqui para a gente criar junto essa parte, né, de sincronismo. Primeiro a gente vai fazer o quê? Criar a primeira pasta de sincronismo no nosso servidor, tá? Que vai ser disponibilizada para os nossos usuários. Então vamos criar aqui a primeira pasta, criar aqui em To Create. Vamos dar um Next. Ele já traz essa nossa tela, perguntando se eu já tenho algum servidor cluster. Não estou trabalhando com nenhum servidor cluster, tá? E aqui, primeiramente, ele já pede para a gente apontar uma pasta, um sistema de arquivos aqui do nosso Windows Explorer, tá? Então, eu já tenho uma pasta criada. Vou mostrar para vocês, está dentro de C, System. Esse é o caminho que eu escolhi. Você pode colocar na raiz do C, onde você achar melhor na sua estrutura, não tem problema, tá? Criei a pasta aqui WorkFolders. Compartilhei essa pasta WorkFolders e na segurança eu dei acesso a alguns usuários que já tenho no meu AD, né, no meu Active Directory, que é o AD Minipom, usuário suporte, administrator e o grupo administradores, né, administrators. Deixei um pouco escancarado aqui como uma parte de teste, mas você, no seu cenário, você pode fazer de acordo
com suas necessidades aí no seu ambiente. Como eu já tenho a pasta já compartilhada, ele já traz aqui a parte que já está, que eu já tenho o compartilhamento de arquivos ativado. Então, mas mesmo assim eu vou fazer aqui na mão como se fosse a primeira vez. Então venho aqui em C, System, Work Folders, selecionar Work Folders. Avancei, né? Aqui no nosso caso a gente vai escolher apenas user alias. Eu posso escolher user alias @domain. E também posso escolher a opção de sincronizar uma subpasta, se eu tiver já um perfil móvel criado na rede. Não é o nosso caso, vou escolher apenas o user alias, ok? Vamos avançar. Ele vai dar um nome aqui padrão para a gente, não vou alterar, mas você pode também alterar esse nome. Vou dar o Next. Vou adicionar aqui as permissões novamente do usuário suporte e o admin.pom apenas, tá? Quem vai ter o acesso ao sincronismo, né, dos arquivos com o nosso servidor de Workfolders. Vou avançar. Posso criar aqui uma criptografia para o Workfolders, vou deixar em branco e toda vez que tiver um bloqueio de tela, ele vai pedir a senha. Vou deixar marcado também como padrão, ok? No fim, ele mostra aqui um resumo das opções que nós escolhemos anteriormente. Nosso domínio, os usuários que vão ter acesso e tudo mais. Aí, o user alias, as policies. E agora é só a gente clicar em criar para ele criar o nosso ambiente do Workfolders. Bom, completou aí, né? Deu sucesso aí na parte de sincronismo e no Server Manager. Vou fechar e já está pronto. Você pode ver que ele já trouxe aqui a nossa primeira pasta. Eu posso parar, eu posso só desabilitar, eu consigo remover. Nas propriedades ele me dá aqui alguns acessos de sincronismo, se eu quiser adicionar mais pessoas, né? Se eu quiser mudar algumas políticas, bem simples mesmo, né? Aqui embaixo ele já trouxe os usuários que eu coloquei, se tivesse os grupos ele ia trazer também. A parte de cota que eu comentei com vocês é essa parte aqui, ó. Deu um botão direito aqui na parte do sincronismo, né? Na parte da nossa pasta sincronizada. E ele já traz aqui uns limites pré-configurados para a gente poder estar fazendo. Você pode selecionar o que se encaixa melhor para o seu ambiente e dar um OK. Outros também a gente pode colocar aqui para todos os usuários, aplicar a cota, tá? Ele já faz para todos. Vamos cancelar isso aqui, não vou usar a cota agora. E na parte do servidor é basicamente isso, ok, pessoal? Vamos agora para a parte da estação do nosso Windows Client. Windows 8.1 está aqui, né? Eu tenho uma máquina aqui física, só aproveitando aqui, foi o que eu comentei para os usuários, né, que perguntam por que o Windows 8, né, não tem essa opção de pasta de trabalho. O Windows 8 apenas, pessoal, o Windows que não é 8.1, se você for no painel de controle, ele não tem a opção pasta de trabalho, porque o recurso não foi desenvolvido para essa versão de Windows. Então você precisa atualizar para o seu Windows 8.1, tá? Como mostra aqui na tela, ele não tem aqui a pasta Workfolders ou pasta de trabalho, né? Vamos voltar aqui para o nosso 8.1, apenas uma observação. Vamos no painel de controle, no 8.1, aqui nós já temos esse recurso aqui no nosso painel de controle, aqui no Workfolders a gente já pode encontrar. Primeiramente vamos lá, pegar e vamos começar a configurar o nosso Workfolders. Se você tiver já um domínio redondinho aí, com Exchange Server no seu domínio, tudo certinho, você já pode colocar aqui seu endereço com o seu domínio, ele já vai pedir usuário e senha. Como nós não temos, eu gerei aquele comando que a gente comentou lá no começo do nosso slide, para ele deixar o nosso Workflows deixar a gente solicitar aqui apenas HTTP, porque como vocês podem ver, ele força a gente obrigatoriamente a colocar o HTTPS. Então, com aquele comando a gente pode colocar o HTTP. Vamos colocar aqui o nome do nosso servidor, wfolders, né? .np.local, que é o nosso domínio. Esse é o nome do nosso servidor, tá, pessoal? É o nome do servidor onde está instalado o recurso do Workfolders. Vamos avançar. Ele já achou o domínio. Vou colocar aqui o usuário e senha do admin.pom que eu escolhi, tá? Posso clicar para relembrar a senha, nesse caso não vou fazer. Ele já fala para a gente onde vai ficar os nossos arquivos, né? Aqui em Workfolders, C Users Workfolders, né? Vamos dar um Next aqui. Essa parte é muito interessante. Ele tem uma política já padrão dentro dele, que por segurança já não deixa algumas coisas. Vou citar uma bem simples, né?
Se no caso, nessa máquina aqui, nesse Windows Client, eu tivesse algum usuário com senha em branco, por exemplo, no nosso caso um usuário teste aqui, ou até mesmo meu usuário user que eu tenho, se tivesse com a senha em branco, ou administrador com senha em branco, ele jamais deixaria eu passar naquela etapa. Tá? Então ele já tem os seus pré-requisitos de segurança e esse é um deles, né? Só para vocês entenderem. Se eu deixar aqui um usuário em branco, jamais quando eu viesse aqui e desse um OK aqui no Setup Work Folders, ele não passaria a me dar um erro dizendo que tem algum problema na segurança, ok? Como eu estou todo certinho aqui na segurança, né? Eu já posso clicar em Setup aqui e ele já vai passar as diretivas como passou. Já está prontinha aqui minha pasta de sincronização. Quando eu já termino a minha sincronização, faço meu primeiro contato com o servidor, ele já traz, já abre automaticamente a minha pasta que eu tenho que compartilhar. Aqui no meu caso, né, eu já deixei alguns arquivos já instalados, né, alguns arquivos já disponibilizados, e eu vou mostrar para vocês onde está esse arquivo. Está lá no meu mapeamento no servidor. Vamos voltar lá, no Windows Server 2012. Vamos à minha estrutura de pasta, C, System, Work Folders, admin.pom, que foi o usuário que eu escolhi, né? Então está aqui, se você for ver, são as mesmas pastas que eu tenho disponibilizado aqui na minha pasta de trabalho, tá pessoal? Então pode ver ali que são as mesmas pastas. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Vamos fazer um teste de sincronismo, né? Eu vou pegar aqui um arquivo, vou criar aqui um arquivo na minha área de trabalho, tá? Estou trabalhando aqui no arquivo. Vamos pegar esse arquivo comandos. Vou pegar esse arquivo comandos. Vou copiar. Beleza, copiei aqui. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um sincronismo, né? Um sync agora. Por quê? Ele tem um tempo de sincronismo, né, pessoal? O tempo padrão dele é de 10 minutos, tá? Para fazer o sincronismo. Tem um comando que a gente pode dar aqui, né? Que é esse comando aqui, ó. Que eu vou copiar para vocês. Vou colocar... vou instalar aqui, incluir ele em modo elevado, né? Como administrador. Vamos fazer ele aqui, aqui no CMD, executar como administrador em modo elevado aqui, e vamos rodar esse comando, tá? O que faz esse comando, pessoal? Ele pega e baixa para 5 segundos de sincronismo do Windows Client para o Windows Server, tá? Então aqui já é uma boa melhora. Se eu der um sync aqui, de 5 em 5 minutos ele vai ver se tem algum arquivo diferente e já vai copiar para o nosso servidor. Bom, copiei esse arquivo aqui. Vamos ver se esse arquivo comandos está lá no nosso servidor, na nossa pasta, né? Então, se eu vier aqui no Windows Server, vou atualizar, ele já está aqui, ó, na pasta comandos, na pasta admin.pom, o arquivo comandos, tá? Tá aqui, é o mesmo arquivo, já copiou. Então, basicamente é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Utilizem esse recurso, que é muito bom, é ótimo para no dia a dia do usuário, dos profissionais de TI. Tá ok? Até a próxima e obrigado.